Muito bem, meus queridos, estamos hoje aqui no no nosso primeiro programa, o programa de estreia aí do Laboratório de Criação e Escrita, Literatura e Teoria. Acho que eu acertei, não foi, Maurício? Pois o Maurício faz as suas devidas correções. Então, estamos aqui, estou muito contente, nós vamos trocar uma ideia com a Carolina Zuppo, né, Carolina Zuppo, a médica que escreveu Passatempoemas, olha aqui. Depois a gente vai falar mais do livro, claro, né? Mas vamos falar um pouco da Carolina, né? E desse nosso programa aí, né? Hoje é dia 26 de novembro de 2020 e a ideia básica, assim, do que a gente vem fazendo aqui, é o que a gente está começando a fazer, né? Na verdade, é, é discutir, né? Dentro dos nossos laboratórios de criação literária, os livros, a produção, né? Dos membros desse grupo, né? É um grupo, assim, o objetivo é discutir a criação literária, mas a criação literária em nível universitário, né? Qual que seria a diferença disso daí? Seria a questão da pós-graduação, né? Você fazer uma pós-graduação em criação literária, escrita criativa, esse é o projeto inicial do Maurício Vasconcelos, depois eu fui, me aliei ao Maurício, né? Ele entrou em contato comigo e junto ao DLCV da UFM, né? Departamento de Cascas e Vernáculas, e lá do, do, da pós-graduação em Estudos Comparados em Literatura de Língua Portuguesa. Nós temos lá o nosso curso de criação literária, em que, por enquanto, estamos eu e o Maurício orientando, né, em nível de mestrado e doutorado, a escrita criativa. Uma das nossas orientandas, né, orientando do Maurício especificamente, é a Carolina Zuppo, e ela lançou um livro, né, chamado Passatempo Ético, eu mostrei para vocês, né. O mais legal foi assim, né, a Carolina, ela foi me procurar por uma indicação do Maurício, né, aí nós nos conhecemos no curso. Ela vai falar um pouco mais disso, né, quando foi esse curso, etc. Era um curso de escrita criativa de poesia, né? E, e a Carol, né? Ela disse assim, foi uma surpresa para mim, que esse livro aí ela escreveu inspirada em alguns tópicos do curso, em certas questões que a gente estava discutindo ali, né? E basicamente assim, né? É um curso que a gente busca, né? Discutir regime de criação poética, né? Então, para ser bem assim, direto ao ponto, não é? Às vezes você pergunta para alguém de qual poeta você gosta mais, né? A pessoa fala assim, eu gosto muito do Roberto Piva e gosto do Augusto de Campos. Ou pior, vamos lá, eu sou muito fã do Ferreira Goulart e do Augusto de Campos. Aí são poetas assim que em vida, assim, principalmente o Goulart e o Augusto, sai a faísca, né? As brigas, as polêmicas são registradas em livros, né? Elas já fazem parte do acervo concretista, neoconcretista, mas dá para gostar dos dois, não é? Porque, grosso modo, a poesia, né, principalmente do Goulart, depois, ela seria bastante diferente, né? Por que eu estou falando do Augusto? Né? Porque o Augusto, né, a gente discute bastante a poesia concreta, né, como uma forma de possibilidade de criação literária, né, no curso, né? E o Augusto, não é? Eu achei esse livro aqui do Augusto, que a Carolina deve conhecer, o Não Poema. Né? E nesse livro tem um poema, né, que se chama Criptocardiograma, né? Que o Augusto fez, assim, ele me lembra bastante, ó, vejam vocês, né? Ele me lembra bastante aquelas cartas enigmáticas, né? Que vinha em revistas de passatempo, manuais, revistinhas que você comprava na banca, né? Isso até hoje ainda há esse tipo de revista, né? Mas, enfim, né, ligue os pontos, né? É, é, e o que eu vejo assim, nesse poema do Augusto é que ele viu uma... Claro, tem a questão verbal, visual da poesia concreta, mas ele viu uma poeticidade nesse processo aí, né? De liga os pontos, de você monta o quebra-cabeça, da palavra cruzada, né? Que ganha uma dimensão poética, né? No tratamento que ele deu. E a Carolina, ela fez isso, né? Ela foi por esse caminho aí, e por isso que chama Passatempoemas, né? Porque o que ela fez? Ela pegou poemas, né? Seria interessante, seria legal pegar todos os poemas que estão aqui e tirar dessa estrutura dos passatempos. Depois eu vou mostrar para vocês.
fazer um outro livro. Aí vocês iam ver que todos esses poemas, eles se sustentam, eles param em pé sozinhos. Isso não é um artifício, não é uma... Porque às vezes as pessoas olham para a poesia concreta e falam, isso não é um quebra-cabeça, não é jogar letras ao léu, às vezes até, mas não é disso que se trata, né? Existe um tratamento aí com a tipografia, com a palavra e com a poesia também. E todo poema concreto, e isso vale para os poemas esses poemas não são necessariamente concretos, né? Mas eles são poemas visuais. A visualidade ela compõe, ela faz parte do poema. Mas se você tira essa questão visual, o poema para em pé sozinho. Né? Isso acontece com Augusto, com Décio, com Haroldo, acontece com já vou lembrando os nomes dos outros poetas, né, visuais, não há muitos mais hoje em dia, né? Mas, por exemplo, o Ernesto Manuel de Menicasso, né? Todo esse pessoal, embora você tenha assim, essa questão da visualidade, a poesia, se você falar isso, ficar apenas com esse elemento verbal, propriamente dito, são belos poemas, né? Eles param em pé sozinhos, eles têm uma forma semântica, fonológica, tem uma engenhosidade ali bastante significativa, né? Então, a hora que ele vai para uma dimensão visual, ele expande aquilo para a dimensão visual, o que ele já trazia, né? Como ele é ruim, não adianta ser visual, verbal, ele não se sustenta. Né? Então, o legal dos poemas da Carol foi ela ter optado por isso e ter colocado, né, essa forma, potencializado essa poesia verbal nesse recurso, né? Agora eu vou chamar a Carolina, né, começar a trocar uma ideia com ela e perguntar para ela, primeiro, Carol, por que que você... Qual foi o curso, né? Como é que foi essa história, por exemplo, de um curso interferindo no seu processo de criação? Porque uma coisa assim se para você escrever você precisasse somente da inspiração, né? Por esse conceito assim, bastante vago, né? Em princípio, você não precisaria de curso de escrita criativa nem nada, seria algo nato, né? E no caso de a gente crer que não, né? Que existe uma prática, né, da escrita criativa, da literatura, né, que, que você consegue ensinar, como a música, como a pintura, né, há um elemento que você consegue ir além da inspiração e trabalhar isso, né. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, a questão da escrita criativa, como é que ela encaminhou para você, que curso foi o que você fez, né, e como é que foi a questão do livro? Ele apareceu do curso? Você já vinha matutando a ideia e o curso, ele ajudou você? Então é isso aí, Carol. Vou passar a palavra para você agora. Boa noite. O livro nasceu, sim, do curso, né? Eu estava fazendo oficina de poesia com você, né? Com o Vicente. E, na verdade, eu acho que o curso influencia bastante no processo. Qualquer curso assim de escrita me parece que te leva por alguns caminhos, né? Então eu acho que foi muito importante isso, Vicente, porque ao longo das aulas, isso foi uma coisa que me chamou bastante a atenção daquele curso que eu fiz com você, né? Ao longo das aulas a gente era apresentado e exposto a vários modos de fazer, a várias linhas possíveis, né, de criação poética dentro daquela abordagem, de uma abordagem semiótica. E eu acho interessante porque o curso ele sempre vai te apresentar essas linhas, né? E aí a gente, isso que vai vir externo, bate no que a gente tem de interno, bate ou não bate, né? Dependendo da sua tendência, bate mais forte, bate menos forte, e te leva para uma coisa que você não pensaria sozinha. Eu tenho isso para mim, assim. Eu acho que eu não pensaria nesse livro sozinha, se não fosse esse percurso mesmo dentro da oficina, né? Porque eu me lembro que a gente já estava algumas aulas explorando outras formas, falando de poesia surrealista, falando de vários tipos de poesia, e aí você levou a poesia concreta e discutimos, né? E a poesia processo também. E acho que foi, eu não conhecia
essa vertente, e pensar o poema como um processo, essa coisa da transformação também foi muito importante para mim, e acho que a gente sai meio embebido, né? Eu tenho muito essa sensação, assim, o ambiente da oficina, ele te faz tomar contato com as coisas que vêm de fora, que você não teria contato em outro espaço, mas também te faz se embeber das coisas que você tem dentro de si, e talvez elas não viessem, talvez você não tivesse reparado. Então, na verdade, agora que eu olho o livro, eu penso, puxa, esse livro é a minha cara, esse livro é muito eu, mas eu acho que eu não chegaria nisso se eu ficasse sozinha. Sabe aquela ideia? Às vezes você precisa do que está de fora para revelar até o que está dentro e alimentar, né? Então, acho que foi tudo isso, assim. Foi ser exposta a esse tipo de poesia, foi ser provocada a criar esse tipo de poesia, todas as discussões teóricas que a gente foi tendo, ser exposta aos poemas, e esse tempo de maturação que eu fiquei embebida de mim mesma, do que tinha relação a partir do que a gente estudou. Você mexia com poesia visual antes disso, não é? Antes de você lá, a gente fazer aquelas discussões, falar de poesia concreta, poesia experimental, poema processo, você ia por esse caminho, né? Você curtia, se você curtia, né? E que poetas que, claro, concretos, né, que eles sempre aparecem. Quais os que você acompanha, né? Quais aqueles que você curte, tipo assim, Arnaldo Antunes, Gil Jorge. Toda essa turma aí é uma turma boa. O Gil Jorge é muito bom, né? Um pessoal bom, né, que manda bem poesia visual. O Elson Frois, né? Uma turma bastante criativa, né? Então, diga lá, né? O que você pensa disso daí, né? Como é que era? Antes você já mexia com isso? Não, nunca tinha feito nenhuma poesia visual. Eu gosto, sempre gostei, gosto muito do Mallarmé, gosto muito, né, os que a gente sempre fala, os irmãos Campos. Marcelo Tapia também, acho muito legal, né? E eu tinha feito uma experimentação há um ano antes, 2 anos antes, que eu não sabia que era uma poesia visual. E aí eu meio que descobri que era uma poesia visual, que poderia ser uma poesia visual, quando a gente começou a pensar junto nisso. Que tinha sido uma brincadeira, na verdade. Uma brincadeira com palavras dentro de uma forma matemática. Uma brincadeira que surgiu assim no convívio, no cotidiano familiar ali. Mas nunca tinha pensado, nunca tinha me ocorrido. Na verdade, até ir fazer a sua disciplina, fazia muito tempo que eu não escrevia poesia, eu estava meio de mal da poesia, porque eu tinha, não sei, tinha bodeado um pouco, às vezes a gente tem dessas, né? E acho que por uma oficina mal conduzida, na realidade, mas também acontece, né? Então foi muito novo, assim, foi de repente que eu comecei a fazer, e eu amei, e eu me diverti muito, eu acho que isso faz muita diferença, né? Estava gostoso, né? E só para complementar os poetas, eu gosto muito também da Neide de Sá, e gosto muito do Valdemir Dias Pino, que eu acho que tem até algumas coisas que conversam com esse livro, inclusive, né? Coisa mais interativa. O Marcelo, né? Marcelo Tapia, ele tem poemas concretos bem interessantes, né? Também gosto lá do Marcelo Engenho. Esses outros dois que você falou, depois eu quero que você me passe a referência, tá? Porque eu não conheço, felizmente não conheço. E é legal, né? Porque é sempre legal assim, você pegar ele é uma pessoa nova, né? Que você ainda não conhecia o estilo, né? O procedimento, né? Mas vem cá, diz uma coisa para mim. Esse curso que você está falando, né, você falou do Marcelo, esse curso que você está falando foi lá na USP, na FEFELESH, ou foi na Casa das Rosas? Porque na Casa das Rosas, às vezes, eu também falo desses mesmos procedimentos, né? Em relação à poesia concreta, etc, etc.
Não, foi a disciplina mesmo, né, que fazia parte do programa de pós-graduação, da linha aberta, né, dessa linha nova, Laboratórios de Criação, e foi durante a disciplina, né, que durou um semestre, e eu tomei contato, e foi inclusive o projeto, né, o trabalho final de curso. O trabalho final de curso era uma versão inicial do Passatempo Poemas. Era para apresentar um conjunto de poemas. Eu fiz este conjunto, né, junto com o ensaio teórico, que sempre é pedido. E aí, depois do curso, eu fui reformulando, porque também teve isso, né? Teve muitos poemas que eu precisei reformular 2, 3, 4, 5 vezes para dar certo. Então, o Passatempo Poemas é uma maturação do que foi o trabalho final da disciplina lá da USP. Então ele foi um trabalho de conclusão de curso, né? Aquele que você entrega para o professor, né? E isso é interessante, né? Porque você fala, não, peraí, mas o trabalho é um nível de poesia, né? Isso na música, na pintura, isso é comum, né? O professor fala, vocês ensinam como é que faz uma sonata, né? Ele fala, olha, agora vocês vão compor uma sonata, e o que ele vai corrigir ali, né? Ele vai ver esses procedimentos, né, da sonata, que é o que ele pediu, né? Eles se encaixam aí. Porque às vezes há uma concepção um pouco, não sei que palavra boa usar, né? Porque se você fala que é ingênuo, fica derrogatório, né? Fica parecendo que quem não conhece isso aí é ingênuo, é um eufemismo, né? Que não é bem ingenuidade, né? É, você adotar um ponto de vista, assim, de que em questão de arte, assim, você não consegue ensinar nada, né? Aquilo tem que ser uma coisa espontânea, etc. E fica parecendo assim que para os músicos, não é? E às vezes assim, quanto mais, deixa eu tentar ver se eu consigo me expressar bem, né? Quanto mais material é aquilo que o músico faz, não é? Por exemplo, o instrumentista, né? O cantor, né? Que ele lida com algo muito material, né? Com o próprio corpo, as situações da voz, não é? Então ele sabe que uma técnica, né? Que às vezes alguém vai ensinar para ele, vai falar, olha, põe o ombro para trás que você vai cansar menos, né? Aí o cara fala, opa, né? Ele até pode descobrir isso, né? Mas se alguém chega e fala, olha, faz assim, é melhor. Porque sempre houve uma escola, né? No samba, na literatura de cordel, não existe uma arte, assim, ela não... Né? Essa concepção, ela me parece... Ela é prejudicial, né? Para a pessoa que adota aquilo. Acho que tem um bloqueio na questão do diálogo, né? E etc, etc. Então, na hora de compor, por exemplo, né? Uma sonata ela tem regras, né? Você tem que fazer uma parte A, uma parte B, aí você, para mudar de tom, tem todo um procedimento. Então, o cara, eu creio eu, na hora de corrigir o trabalho, né? Ele vai ver se o aluno, não importa se a música tá bonita ou não, não é? Num primeiro momento. Claro que talvez ele avalie depois e fala, olha, melodia é essa que você pôs, né? Esse daqui, ó, quantos já não usaram, né? Eu já vi muito professor falar, olha, faz diferente, né? Então eu acho que esse diálogo ele é bem produtivo, né? Porque ele envolve essa parte da confecção do poema, né? No curso a gente discutiu vários modos de fazer poesia, né? Foi a poesia concreta, foi uma delas. A gente falou da poesia beat, a gente falou de poesia metrificada, né? Não que a beat não seja, não é isso, mas daquelas com metrificação rígida, né? Canônica, né? Como soneto, haikai, enfim. A gente falou de poesias mais performáticas, que são mais oralizantes, né? Como as da Ana Cristina César, Leila Nicolas. Eu lembro que foi bem legal, né? Você aproveitou aqueles outros procedimentos, assim? Você tem projetos, não é, para fazer o livro, ou outros livros? Então, isso seria para o futuro, né? Então, do futuro, antes de você fazer o curso e fazer a poesia visual, você fazia qual tipo de poesia, né? Qual que era a sua relação com a poesia, com a literatura, né? E aí, para ir passando assim para o Maurício, para a gente já ir, é, é, indo, trocar uma ideia com os nossos, o pessoal que está aí na sala, né, nossos convidados, é muito formal, né? O pessoal está aí com a gente para a gente trocar essa ideia. Então, eu gostaria de ver o seguinte, que você, por favor,
fizesse essa questão do passado, assim, se o curso te incentivou, te estimulou a fazer outros projetos, e qual que é o projeto que você está desenvolvendo com o Maurício, não é? Como é que é a sua relação com ele, a relação criação literária, porque lá é algo que vai além do trabalho, né? O trabalho, ele é aquilo, digamos assim, é uma versão, não é bem miniatura, né? Mas ele é uma versão em poucas páginas, né? Daquilo que seria o projeto de mestrado ou doutorado, que envolve não apenas o romance, o livro de poemas, o livro de contos, mas envolve o ensaio, que você vai fazer uma ampla discussão, né, de procedimentos literários, e é por aí, inclusive, que você pode ser avaliado, né, em termos acadêmicos, com precisão, porque os outros, essa outra avaliação mais estética, mais a própria circulação do poema, a gente não sabe como é que vai ser, né, isso daí, e nem tem como, né, então a questão é colocada, né, a pergunta está passada, então, queria que você falasse essa questão do passado, né, os projetos aí, e o seu trabalho com o Maurício, aí a gente já começar a trocar uma ideia com o Maurício, o professor Maurício Vasconcelos. Você falou que a palavra ingênuo é uma palavra, não é uma palavra muito boa, né? Mas eu vou continuar com ela. Eu acho que a poesia que eu fazia antes, ela ia um pouco mais para esse lado. Era uma poesia mais lírica, né? O meu primeiro livro de poemas, acho que ele vai mais por aí, uma poesia mais lírica, talvez um pouco menos pensada, né? Embora eu acho que até tenha algumas coisas bem legais, mas um pouco menos eu acho que eu não tinha ainda um pensamento de poesia, e eu percebo que eu estou muito mais amadurecida agora, né? E eu fiz, como eu comentei, né? Fazia muito tempo que eu não escrevia poesia, eu tinha pegado um bode, eu estava na narrativa há muito tempo e me considerava muito mais uma prosadora, uma contista. Curioso que agora eu voltei totalmente para a poesia, né? E em relação a essas outras linhas que a gente estudou no curso, eu acho que, eu acho não, né? Eu tenho certeza, assim, que com certeza todas elas bateram de alguma forma, e não só para projetos futuros. Algumas coisas eu, inclusive, incorporei no Passatempo Poemas. Eu fiquei feliz que você disse que os poemas param de pé, mesmo se a gente tirar da forma, porque essa era uma preocupação. Então, né, quando a gente estudou, por exemplo, as questões de ritmo, né, e como que a métrica pode contar uma história, como que a variação de sílabas, né, fortes e fracas, e os pés, como que eles podem plastificar na forma sonora do texto algo que você queira dizer que está acontecendo no conteúdo, né, semântico do texto. Então, tem um poema, o Sobre Vazios e Preenchimentos, por exemplo, que você, se você for ler, o som dele, né, não vou dizer qual é o poema, senão eu acabo com a graça da brincadeira, mas ele faz ta 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 ta. Então, né, e tem, é um ritmo que segue e com uma quebradinha. Tem um porquê, assim, né? Então, quando a gente trabalhou os haikais, eu acho que o Roma, no último domingo, ele vai um pouco nessa lógica, né? Não é um haikai, mas é esse poema mínimo, né? Essa coisa bem curtinha, bem sucinta. Então, a coisa da performance, né? Que a gente estudou um pouco a poesia que vai para performance, não exatamente com o meu próprio corpo, mas me veio a ideia de criar instalações, que até é um projeto que existe, né? Quando eu propus o livro para o PROAC, inclusive, antes de ter esse contexto pandêmico, a ideia era ter uma exposição, né, em que as pessoas pudessem interagir. Então, né, eu acho que todas essas confluências, a forma como a gente vai juntando
E isso volta à sua primeira pergunta, né? A forma como a gente se apropria daquilo que a gente está vendo e, e junta uma coisa com a outra, com outras coisas que não estavam ali, com coisas que você traz de dentro, com coisas que você começa a pensar na hora, que vão desenvolvendo, né, esse nosso caminho literário. Para o futuro, né, eu tenho estudado agora language poetry, estou passeando pelos estilos, pelas formas de fazer. E o meu trabalho do doutorado, mesmo com o Maurício, ele é um trabalho teórico que eu estou pensando justamente como formar escritores. Então, eu quero desenvolver uma metodologia, pensar mesmo a partir do ponto de vista do professor, né, como você comentou, que existe essa ideia, esse mito de que a gente não ensina nada na arte, principalmente, né, na literatura, por mais que na música, nas artes visuais isso já esteja posto. Acho que a minha ideia é estudar um pouquinho, quebrar esse mito, né, assim, como que a gente forma um escritor. É por aí que eu tô indo. Oi, cadê o Maurício? O Maurício está na sala. Oi, Oi, Maurício chegou. oi. Tá aí. Pronto, achei Ah, ótimo que vocês falaram sobre o laboratório, não é, que o Vicente coordenou e de onde surgiu o Passatempo Poemas. Foi bem exposto aí. E então o que eu gostaria de perguntar para a Carolina, se a relação com o jogo, o conceito de jogo, está presente no que ela pretende fazer ou está fazendo, para além dessa ligação com as palavras cruzadas, o universo das charadas, dos jogos, não é? Nessa ordem crosswords e numéricas também, tudo que se apresenta no livro. Se tem uma questão para você conceitual e que defina aí uma linha de trabalho poético. Sim, com certeza. Essa ideia do lúdico, né, do brincar, eu acho que falta um pouco, né, e tem a ver até com a minha pesquisa teórica, né, sobre até a forma como eu penso ensino-aprendizagem passa por aí, né, de resgatar uma coisa da ludicidade, mas não uma ludicidade, não um lúdico pelo lúdico, mas o valor desse prazer, desse brincar, dessa coisa de ser a brinca, né? De não se levar tão a sério, que eu acho que às vezes a gente deixa para trás no mundo da infância e não carrega para a vida adulta. Eu acho que a literatura, na medida em que a literatura se propõe a, a criar experiências, né? E se apresentar como esse potencializador de vida, é um lugar importante também para resgatar essa dimensão da vida, né? A dimensão do brincar, não, que a gente costuma restringir ao infantil, eu não sei exatamente porquê, é uma dimensão importante da vida, né? Então, acho que isso, para mim, é importante, sim, faz parte desse pensamento teórico mesmo. E você está sentindo no fazer esses novos poemas algo nessa direção? Nos poemas de agora, que vão para a Language Poetry, também. Também, eu leio Gertrude Stein, por exemplo, e para mim o que ela está fazendo é muito um brincar também, né? De pegar, de observar a palavra, entender o que a palavra pode, entender os limites. É divertido num sentido tão. A gente tende a achar que às vezes o divertido é inimigo do sério, né? Mas o que eu vejo é isso, é uma diversão a sério. É um prazer mesmo, é um resgate do prazer. Uma dança, uma coisa de corpo. Acho que também tem muito isso, brincar traz o corpo, né?
O corpo precisa vir para a literatura. Você acha que nessa via, então, houve um corte, há uma intenção de rompimento com que no primeiro instante do que você fazia em poesia tinha a ver com lírico? Tem. Eu acho que são 3 momentos muito diferentes, na verdade, assim, né? Porque nesse primeiro momento, esse momento anterior, né, que eu não tinha exatamente um pensamento de poesia por trás, era mais um fazer menos teorizado, talvez. Tanto que, assim, eu acho que talvez tenha sido até um pouco isso que tenha me afastado da poesia. Acho que em algum momento isso não me satisfez mais, eu não sabia exatamente o que colocar no lugar. Né? E aí, um corte, e aí esse projeto de passatempoemas, né, de trazer essa poesia visual, a poesia processo, já pensando, né, e agora esse terceiro movimento de ir para a language poetry, que tem mais uma coisa de trazer um discurso, né, um verso mais discursivo, uma frase mais longa, né, porque também é um corte, porque enquanto no passatempoemas tem a quebra do verso, a quebra da linealidade do verso. Acho que agora, nesse último movimento mais recente, eu estou buscando a linha de volta, né? Então, eu abandonei a linha, agora eu estou recuperando a linha de uma outra forma. Acho que Essa questão do lírico que o Maurício tocou é uma coisa interessante, né? Porque, às vezes, né, a gente acaba tendo a impressão de que quando você vai fazer uma poesia cerebral, né? Não sei se esse mas, enfim, o pessoal costuma usar esse nome e vamos usar. Ele traz uma carga denotativa aí, mas, enfim. Depende do ponto de vista, né? Para mim é o contrário, né? Mas, veja, essa questão mais cerebral dá a impressão de que você para você chegar nela, você tem que expurgar essas questões líricas, né? Como se fosse algo a ser evitado, né? Programaticamente, etc., né? E, e, e às vezes eu percebo que não é? Quando tendo outras poesias, né? Até às vezes fazendo uma poesia assim, enfim, bastante cerebral, e é isso dá para ver nos seus poemas, não é? Tem um lírico ali, né? Não estou dizendo aquele sujeito que se derrama, né? Mas às vezes até pode ter, né? Com uma outra concepção, evidentemente, né? Ele tem ele vem com outro papel, né? Uma outra roupagem, mas ele, quer dizer, ele vem diferente, né? Não é só uma roupa diferente, ele vem com uma postura diferente. Mas a questão é essa, né? Como é que isso se insere aí, né? Para você, né? Você, você não jogou isso fora, né? Não, assim, tipo, não fazer poema sempre na terceira pessoa, ou usar as teorias da Gestalt para fazer a composição. Não é isso que aconteceu, não é? É outra coisa, né? Diga lá. eu acho que a diferença está mais em como que eu vou chegar naquele lugar, né? Os conteúdos acessados são os mesmos, mas aí eu volto àquela palavra que você falou e que você não gostou, mas que eu peguei totalmente, né? Que é a coisa do ingênuo. Então eu acho que essa poesia anterior é esse dado, né? Essa ingenuidade. E quando eu falo dessa coisa mais lírica, eu acho que eu estou pensando nesse lírico como esse lírico que eu não quero, né? É quando você sustenta absolutamente tudo nisso. Então, como se a força do poema fosse essa. E o que eu estou pensando agora é que a força do poema não é porque é cerebral que eu vou fingir que eu sou um robô que não sente. Muito pelo contrário, mas esse cerebral, na verdade, vem como uma via de acesso, inclusive ao que a gente sente, né? E como transformar isso por meio da linguagem de uma maneira mais pensada. Então, assim,
Como é que eu vou criar uma linguagem que dê conta disso que eu estou pensando, disso que eu estou sentindo, disso que eu quero proporcionar no meu texto? Então, talvez esse cerebral ele venha aí, né? Talvez ele venha como uma ferramenta para você criar intencionalmente um sistema. Acho que é isso, é mais intencional. Né? Eu percebo que numa fase anterior da minha poesia, que eu considero menos madura, tinha menos intenção. Então, por mais que talvez nem apareça no final, existe essa ideia, né? Deixa eu criar um sistema de linguagem que dê conta de falar o que eu quero, mesmo que o conteúdo seja o mesmo. Né? E aí, claro, não abandona. Aquela coisa, né? A gente não abandona quem a gente é. Então, tem algumas questões que vão perpassar toda a minha produção teórica e literária, e narrativa e poética, porque é aquela minha obsessão, né? Aquelas nossas obsessões literárias. Que a gente não foge. Mas acho que a forma de tratar que muda um pouquinho. Muito bem. Agora vamos conversar. Nós temos outros amigos aqui com a gente. Né? Eu também vou conhecer hoje. E aí a gente não pode puxar o chat, eu não sei quem. Opa, quem fala primeiro? A Helen? Helen Amaral, você está aí? Priscila Gontijo. Sim, pode ser. Posso começar também. Vamos lá. Agora é com você. Eu vou começar, então. Bom, Carol, primeiro eu queria dizer que eu gostei muito do seu livro, né? Eu tive como uma experiência de linguagem, né? Ele me surpreendeu bastante, porque não pelo título, eu só conheci o título e a capa, e quando eu comecei a ler, realmente foi uma experiência de linguagem bem interessante, e eu percebo o tempo todo da sua intenção de expandir os limites da linguagem, né? A gente já falou aqui que você tem esse encaminhamento de um lado para o lúdico, mas não é o lúdico pelo lúdico, não fica numa chave de um mero entretenimento, e também uma busca, vai numa direção também de uma linguagem lógico-matemática, né? Mas também quando a gente pensa nessa linguagem lógico-matemática, nesse caminho que você vai, a gente não fica também numa chave de impor terciamento, qualquer fortuito à linguagem, né? Você faz sempre buscando realmente uma preocupação de linguagem. Você cria uma polissemia, você convida o leitor sempre, né, a criar esses jogos com você, e ao proporcionar isso, a gente está falando sempre dessa tentativa de expandir o terreno da linguagem. E eu queria saber essa preocupação para você, pensando até no laboratório de criação, como é para você essa necessidade de fazer algo diferente, de romper com o que está dado, né? De expandir o que está dado. Enfim, pensei em alguns autores que a gente também vê vimos nas oficinas, né? Como é que a sua relação, então, enquanto escritora, sobretudo pensando na sua participação no laboratório, nessa tentativa de romper com os limites da linguagem, em diálogo com esses outros autores que buscam fazer o mesmo? Eu acho que eu sou muito curiosa na vida, né? Acho que também tem um pouco disso. A gente, né, como eu falei, a gente não foge de quem a gente é, e sempre me vem aí na cabeça, né? Ainda que se mova o trem, tu não te moves de ti. Eu acho que assim, eu não gosto de comer a mesma coisa todo dia, sabe? Se aparecer um mato diferente no meu quintal, eu vou pesquisar, e se for comestível, eu vou provar para ver que sabor que tem. Por que eu estou falando disso? Porque eu acho que essa é um pouco a relação com a linguagem também, né? A gente, essa coisa de esgarçar os limites, e talvez por isso eu fico feliz que você tenha sentido que o lúdico não está lá só porque é lúdico, e nem o matemático só porque é matemático, né? Porque eu acho que isso seria uma coisa um pouco mais
um pouco esvaziada, né? Um pouco como se fosse uma roupagem diferentona para alguma coisa que não, não vai para frente. Mas é por isso, assim, né? Não é o inovar por inovar, o romper limites por romper limites, mas é essa curiosidade, acho que é fruto disso, assim. Eu sou um pouco curiosa, um pouco inquieta, né? Eu faço muita coisa ao mesmo tempo, cada hora um projeto, cada hora uma coisa. Fui na vida, né? Eu fiz 2 pós-graduações ao mesmo tempo, sabe uma coisa assim? Então, acho que é um pouco essa curiosidade, assim, de pensar o que será que existe virtualmente como potência com os elementos que a gente tem e a gente não está enxergando, né? E como é que eu posso trazer tudo isso? Então, assim, da mesma forma, quanta comida existe que a gente não reparou que é comida? Quantas formas de dizer existem que a gente não reparou que era possível, né? Então, acho que vem isso, vem uma ideia de tentar, assim, deixa eu ver o que é possível fazer, porque, não só por fazer, mas porque o que a gente já sabe é tão pouco, né? O que a gente já tem, não sei, a gente pode tão mais, então é meio que, e é um pouco sem pretensão, sabe? Não é que eu queira chegar em algum lugar com isso, não é que eu queira fazer isso ou aquilo, mas assim, um pouco tateando também, eu não sei, eu acho que eu costumo dizer, né, eu não sou, eu estou sendo, então acho que tem essa busca também, né? Vamos ver o que tem de interessante por aqui, por ali, né? Vamos ver o que dá para a gente fazer, não porque quero fazer o que nunca foi feito, mas simplesmente porque o movimento é legal, né? Acho que se a gente não se mantiver em movimento, aí acabou. Um pouco por aí. Não sei se eu respondi exatamente, Felipe. Ô, Felipe, Respondeu, agora, respondeu sim, Carol. Essa inquietação, essa vontade de experimentar tudo tá bem presente, assim. É bem nítido no livro. e agora, Felipe, quem vai trocar uma ideia? Priscila? Fiquem à vontade. A Paula? Eu Passo a tô vendo bola. o Maurício de novo. Vamos lá. Opa, Ellen apareceu. Apareci. Oi, Ellen, Carol, tudo bem? adorei o livro. Tudo bem? Carol, gostei muito do Mas sempre, livro. Ellen, seja bem-vinda aí, trocar uma ideia com a gente, vai ser super legal. Obrigadão aí pela força. Imagina, obrigada eu pelo convite. E a Carol também, esse livro me surpreendeu, gostei muito. E eu estava refletindo sobre a questão da diversidade de possibilidades construtivas, assim, um livro que é singelo e ousado, que parece que vai ser despretensioso e surpreende. Eu gostei muito dessa potência que ele tem. Então, eu estava pensando, e depois, até como professora, educadora, alfabetizadora, sabe? Eu falei, poxa, que potência de possibilidade de um encontro com o outro, com a linguagem, porque você provavelmente teve um percurso de construtividade e você põe o leitor ou o jogador num outro percurso, né? Por exemplo, eu sou meio viciadona em sudoku, daí no Roma eu já parei assim para fazer, assim, bem. E é muito diferente do que a gente tem no quebra-cabeças, que é minimalista e tá lá, e não é nem um chamamento construtivo, já é, porque alguns você tem que fazer aquele percurso, né, de desafio, de querer saber o que é. Isso é muito bom. Então, eu gostei dessa miríade de possibilidades construtivas, que é claro, do jogo, que são sistemas lógicos, assim, mas que é claro da linguagem também, assim, olha, espera aí, a poesia, a gente pode ir para lá, ir para cá, e eu gostei muito disso. E aí eu me veio assim como professora, olha, e quando a gente está com aqueles alunos e os 7 erros e levar isso, né, numa questão também muito singela,
que nem é tão crítica, mas que é de uma interação que me interessa muito enquanto educadora. Outro dia, não sei, eu vou contar aqui um fato. Eu construí com os meus alunos, eu trabalho com alunos de alfabetização de adultos. Eu fiz um rebus para cada aluno com os nomes que eram significativos para eles, assim. E é claro que não chega aos pés, não era poético, era assim, olha, eu tenho saudade da minha mãe, o nome dela é Umbelina. Aí eu peguei e fui atrás disso, e foi de uma potência que não passava nem perto, né, do que é uma estratégia construtiva, poética, mas que era de uma aproximação daquela figurinha com uma codificação, né, que por algum trauma, por alguma falta, ela não teve, assim. Então eu fiquei muito encantada com muitas coisas, assim, do seu livro, mas eu gostei dessa diversidade, né? Você podia ter feito tudo caça-palavras, tudo palavras cruzadas e poesias, e a gente tem esse espalhamento, essa abertura, que eu gostei muito, assim, fiquei fã e vou pegar. Estou brincando, mas eu quero pegar para mim, para a gente também alargar nossas possibilidades, né? Eu também, assim, eu tenho dificuldade com a poesia, nos termos de construção, mas como me atrai sonoridade, às vezes eu estou na prosa e ela tem cadência, e às vezes a cadência constrói ela, e eu fico muito no meio do caminho. Mas eu ia te falar fazer só esse elogio da diversidade, das possibilidades, das singelezas e do jogo, né? Então, eu gostei muito. Eu acho que era essa ideia que eu queria trocar com você. Obrigada. Legal também você apontar isso. Foi uma preocupação. Eu estou muito feliz que vocês estão trazendo coisas que eram caras para mim, mas que eu não sabia se tinham chegado do outro lado e aparentemente chegou, né? Não tem nenhum poema com a mesma lógica do outro. E, na verdade, eu tenho alguns poemas que são na mesma lógica. Tem um que eu acho muito legal, muito bonito, que não está aí, só porque ele repete a mesma estratégia de construção do Anotações para uma Sinfonia Poético-Sexual. E aí eu não pus, porque eu queria diferente. E essas formas, na verdade, elas têm alguma coisa. Fica aí a brincadeira, né? Tem um porquê em uma coisa assim entre o que eu estou falando, né? Esse mesmo, por exemplo, né, que é aquele que parece uma pirâmide invertida, ele vai abrindo, depois ele vai diminuindo, e eu pensei nisso como o próprio caminho da nossa energia, né, por isso chama Anotações para uma Sinfonia Poético-Sexual, porque é aquela coisa que começa menor, pum, e aí vai diminuindo. Então, essa coisa das formas me interessou também. E é uma brincadeira, né? Eu estava conversando um pouquinho com o Felipe antes dessa nossa conversa. Ele me perguntou, foi divertido de fazer? E foi super, porque o brincar não é só do leitor, né? O brincar foi na escrita também. Foi divertido ficar pensando nisso. Aí o Felipe colocou na tela o poema. Isso aí. Então ele cresce, depois ele mingua. Bem, obrigado, Ellen. Obrigado. O livro ele tem essa potência mesmo que você mostrou, não é? Você apontou essa questão pedagógica. Assim, eu não tinha pensado, não. Mas agora que você falou, ele tem uma direção bem forte para isso, né? Ele pode abrir um espaço legal para você discutir essas questões. Eu achei legal mesmo. Eu tenho um amigo muito próximo, orientando, né?
mas é de semiótica, que ele estuda como é que, em termos pedagógicos, né, você pode usar jogos, né, para ensinar semântica, fonologia. Mas o seu é interessante que dá para usar para linguística, poesia, né? Legal. É verdade. Um apelo, um convite, né? Melhor que um apelo, né? Para essa questão do lúdico, né? Que aponta para isso que a poesia também tem, né? De trocar as palavras, de você. Às vezes você tropeça na palavra, né? Acha que é uma palavra e o poema fica lindo, né? E você lê de novo, fala, meu, não era essa palavra aí não ficou tão bom. Não sei se você já teve essa experiência, né? Às vezes eu estou lendo um poema assim, eu falo, meu puta poema, eu vou ler, eu errei a palavra, né? Eu li outra palavra. Então isso eu acho ótimo, né? Quando. Vem cá, quem mais vai trocar uma ideia conosco? O Felipe já participou, a Ellen, Priscila. Priscila está aí na sala com a gente. Oi, Priscila. Obrigado, seja bem-vinda. Obrigado pela força aí. Priscila está sem som. Seu microfone está aberto, mas não está dando para ouvir. Tem dessas coisas. Será que é o plug do fone? A Priscila tá sem som, ela disse que vai tentar entrar de novo. Queria aproveitar, Carol, eu lembrei muito do Múltipla Escolha do Zambra quando eu li seu livro. Não sei se você teve contato com esse livro, que o livro todo é um exame de vestibular do Chile. Então por isso que chama Múltipla Escolha, né? Até fiquei pensando que se você já tinha tido contato com essa obra. Então, e pelas respostas de múltipla escolha, pelas alternativas, a gente vai fazendo leituras possíveis, né? Só que daí é um pouco mais para prosa, né? Não é tanto de resolver, de ler essas alternativas e de, por elas, ver um pouco do contexto histórico, social do Chile, que eu achei que dialoga bastante, assim, em termos de procedimento, assim, com o passatempo emo. Eu não conheço. Você é a segunda pessoa que me fala desse livro, eu preciso conhecê-lo. Mas quando você estava descrevendo, me lembrei bastante daqueles livros Enrola, Desenrola. Vocês lembram disso? Não conheço. Era moda na literatura infanto-juvenil dos anos 80 e 90. E você chegava no fim da página e falava, tipo, o personagem está na frente de uma porta. E aí falava, se você abriu a porta, vá para a página tal. Ah, tá. E eu adorava esses livrinhos. Nunca mais apareceram, né? Ah, bacana, não conheço. Mas eu recomendo do Zambra pra você dar uma olhada. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Ai, que bom. Agora tá ótimo. Muito obrigado, hein? Seja bem-vinda aí para essa nossa Imagina, conversa. obrigada a vocês. Um prazer, foi muito boa a leitura, adorei o seu livro, Carol. E eu nunca tinha lido algo assim que tivesse uma proposta tão dialógica. Minha sensação é de puro dialogismo, porque você participa do livro, né? Você interage, você joga, você brinca. E me lembrou muito alguns jogos teatrais, porque, é claro, acabo puxando sardinha para o que eu conheço, né? E foi muito interessante porque é isso, a Ellen falou uma coisa que é verdade, assim, dá vontade de fazer com os alunos, dá vontade de voltar para... Se eu estivesse dando aula de literatura esse ano no programa vocacional, eu com certeza ia levar seu livro, porque ele gera cena também. Eu acho que ele propõe cenas também teatrais, sabe? Através desses jogos. Então, eu gostei muito. E também abre muitas camadas, né? Porque ele é lúdico pra caramba, ele brinca muito com a linguagem, ele te faz ver novas possibilidades. Aí, claro que me vem também o ensaio que eu estou escrevendo lá para o blog, que a gente tem conversado, né? Dos cogumelos, parece esses cogumelos brotando na floresta mesmo, sabe?
essa escrita, eu estou chamando de escrita Matsutake. É uma escrita polifônica, uma escrita desses agenciamentos todos. E uma outra coisa que eu fiquei pensando também, que também tem a ver com a Dana Haraway, que eu também estou lendo muito, e a gente acaba ficando com o que está mais fresquinho na cabeça, é o devir com. Acho que você também propõe novas formas de se relacionar dentro da linguagem, sabe? Com a linguagem, com o outro, com esse jogo de alteridade. Você não esquece em nenhum momento do leitor, assim. E aí a pergunta que eu tenho era muito básica. Eu perdi o começo, estou com probleminha, como vocês estão vendo na minha internet, não consegui entrar antes. Eu queria saber como surgiu o livro. Eu não sei se alguém já perguntou isso, porque eu fiquei muito curiosa. Eu sei que é uma pergunta muito assim amadora, muito básica, mas eu fiquei muito curiosa porque é uma proposta realmente inovadora, né? Eu nunca tinha visto nada parecido assim. Então fiquei curiosa com esse processo criativo, sabe? Alguém já perguntou? Esse livro surgiu de uma oficina que eu fiz, na disciplina de poesia do Vicente, lá na USP, né? Verdade, uma disciplina verdade. da nossa linha. Mas vou aproveitar para enriquecer essa história, trazendo um dado que eu ainda não trouxe, né? E tem tudo a ver com as contaminações do espaço da oficina, o que a gente estava estudando, mas também tem um fato biográfico, que desde criança eu faço palavras cruzadas com a minha mãe. Então, bonito. esse livro e uma coisa que foi muito legal foi que a minha mãe fez a revisão técnica. A minha mãe foi a primeira leitora. Eu dei para minha mãe e falei, mãe, vê se dá para resolver, vê se tem algum... Né, até ela detectou, olha, no fact-checking, ela detectou, tem algumas palavras que você não previa aqui, vê se te interessam. Né, se você for na ficha técnica, tá lá, mamã, como revisora. Muito bom isso. E você usou uma palavra bonita também, essas contaminações, que tem a ver mais uma vez com esses cogumelos, né? Essas linhas de força no livro, né? Que se contaminam. Entendi, então surgiu da oficina. Mas também de uma memória, né? Sim, de uma vivência, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, né, na linha de pesquisa, que é uma das grandes questões do nosso trabalho, e não querer imitar ninguém, fazer aquilo que só você, fazer aquilo que é só seu. Acho que tem um pouco isso, né? A minha mãe e eu fazíamos palavras cruzadas. A minha mãe, eu sou psicopedagoga, então isso que a Ellen traz. Eu não tinha pensado, quando eu fiz o livro, em momento algum eu pensei nesse uso didático também. E aí tem uma gerontóloga que me escreveu, ela está usando o livro com os idosos também, uma coisa de estimular, né? Eu não tinha pensado nisso, mas não sei, eu sou psicopedagoga, talvez uma parte da minha cabeça esteja atenta, e eu nem sabia, né, uma parte que eu não acesso, mas existe. Minha mãe, ela trabalha com matemática, a especialidade dela é ensino de matemática, e tem essa linguagem matemática. Eu me relacionei por muitos anos, e na época em que eu estava fazendo esse livro, com um físico. Então, eu comentei também no comecinho desse bate-papo que eu tinha feito uma brincadeira uma vez de colocar palavras de uma forma matemática que eu nem tinha reparado que podia ser um poema, mas foi por provocação desse ex-físico, né? Então, acho que a gente traz quem a gente é mesmo, né? Dentro dos nossos processos. Carolina congelou? Em Felipe? Acho que não, né? Ela só ficou em câmera lenta. Parece que ela tá com um probleminha com o som. Congelou um pouquinho, sim. Congelou, né? Uhum.
posso apresentar um pouquinho agora, enquanto no Restabelece, fazer uma apresentação de alguns poemas do livro para se dar Isso uma mesmo. olhada, para ter uma ideia do visual também, né? O Boa. que você acha, Vicente? Não, acho ótimo. Aí a gente já vai encerrando, né? Que aí já está dando o nosso tempo aí do nosso, desse nosso encontro. Então, acho que seria legal mesmo você mostrar, Felipe, por favor, né, os poemas, né, que você separou. E aí a Carolina se despede da gente, né? A gente troca uma última ideia aí, se alguém quiser participar, claro, se colocar, sempre é um tempinho. Então aí, por favor, querido, vamos lá, vamos ver os poemas. E eu voltei aqui também, só para dizer, estou por aqui. Ótimo. Voltou. A imagem o som tá melhor também, sabia? A gente entra, sai, às vezes perde alguma coisa, mas às vezes dá um ganho, né? O som ficou bem melhor. E agora, será que quem sumiu foi o Felipe? Sim, Felipe está dizendo que travou. Travou, né? Queria mostrar os seus poemas. Enquanto isso, vamos batendo um papo. Não, mas é assim, né? Toda hora acontece essas coisas, né? Quando é assim, às vezes ainda dá para editar, mas quando é live mesmo, que é aquela que está no YouTube e tal, aí, e quando é política, aí aparece uma xingação aqui. Aí Carolina, você podia mostrar a capa, falar da edição, da editora. isso era legal, falar do formato, Né? né, produção, essa questão material, como é que você resolveu, né? A impressão, diagramação. Conta pra gente. Bom, aqui está a capa. Ela vem de um trabalho muito legal, a Maria Luísa Falcão, que fez a capa, projeto gráfico, né, lá na editora Quelônio. E essa questão da diagramação, de fato, foi bem específica, né? Porque eu queria uma estética que fosse próxima de revista de palavra cruzada. Eu tenho uma referência que é a Recreativa, né? A revista de passatempo que eu mais gosto. E eu queria que remetesse, eu queria que tivesse uma carinha de livros de palavra cruzada, mas ao mesmo tempo que não fosse 100% uma revista, né? Então a gente colocou coisas como, né, tem fácil, médio e difícil, com uma etiquetinha aqui em cima. A letra também foi uma pesquisa a partir dos concretistas, é um tipo de letra bastante usado. E aqui nas soluções, né, as páginas, elas vêm de acordo com a dificuldade do poema, também estão numa tonalidade de cinza, né? Então, cinza claro para o poema fácil, um cinza médio para um poema médio, cinza escuro para o poema difícil, né? Que também foi uma solução gráfica que eu achei super legal. O livro tem isso, né? Embaixo do poema, se você virar o livro de ponta cabeça, tem a página da solução, que se você ficar travado em alguma coisa, você pode observar no fundo. E aí a gente tinha esse poema que precisava ser colorido, né? Porque ele tem as setas, ele é composto de um quadrado de 3x3, tem 9 palavras. E aí, dependendo da direção que você usa, que você lê das setas, é um poema ou outro, ou outro, ou outro. Na verdade, poema é um só, mas são diferentes mensagens, né? Diferentes composições com as mesmas palavras. E aí foi até a gente chegar né, nessa solução. Ele realmente não pôde ficar dentro do livro, porque o livro é todo em preto e branco. E aí ele foi para a quarta capa,
E aí a gente pensou, poxa, já é interessante, porque aí já mostra um pouco a que veio, né? Aquela coisa que o Felipe falou, né? Fiquei surpreso quando eu abri, não esperava, né? Se você vai para a contracapa, talvez você tenha um cheiro do que é o livro, né? Foi um trabalho bem legal em parceria com o pessoal da Quelônio. Eu acho que, né, é um livro difícil de fazer visualmente. E acho que ficou bem nesse meio de caminho que a gente queria, né? Então ele é grampeado, ele é fininho, mas ele tem uma cara. Você pega, ele é um livro, você abre, ele é uma revistinha. Então, Felipe, você já... Editora Quelônio, não é? É. Passatempo Poemas, Editora Quelônio. Felipe, você já voltou? Você está aí? Acabei de voltar, gente. Eu fui clicar Ah. para apresentar, travou total, desliguei o computador, liguei de novo. Vamos Isso lá. é normal. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Estamos. Aí falando, Carol? Sim. Uhum. Esse primeiro jogo dos erros, né? É bem aquilo que a gente está habituado, né? Tem algumas palavras que modificam de uma versão para outra. Vocês têm duas vezes um poema que é quase o mesmo poema, mas com palavras que mudam e mudam todo o sentido. A brincadeira é você encontrar essas diferenças. E aí tem uma questão do erro, com o que são erros da vida contemporânea, enfim, né? Tem essa brincadeira, que é realmente o que é o erro. Esse próximo chama O Outro, e uma dica, o título já é parte do poema, o título é o começo de uma frase. Ele é um jogo de ligue os pontos, né? E ele talvez seja um dos que eu mais gosto. Ele é um dos que eu pretendia transformar em performance, né? Eu cheguei a comprar uma placa de madeira e fazer uma versão em madeira com pregos, e aí esse ligue os pontos vai sendo feito com lã, e a descoberta do que vai acontecer tem a ver com uma outra descoberta também que eu proponho, né, num nível filosófico, digamos assim. Esse é um jogo de caça-palavras, fact-checking, clássico também, né, a gente está mais habituado. Esse é aquele que a Ellen comentou, quebra-cabeças, como um jogo de quebra-cabeças, né, em que as peças a gente pode encaixar da maneira que a gente quiser. E a brincadeira é essa, né? A gente pode fazer o que quiser com essas peças. Horizontes, ele é um dos que me dá mais orgulho, porque ele foi muito difícil de fazer. Tem as chaves, né? São palavras de 2 sílabas, é uma cruzada silábica. Então, para cada número você vai colocando as respostas têm 2 sílabas. Tem um box com as sílabas, né? Para te ajudar, para você. Esse quadradinho são todas as sílabas que estão no poema. E aí você vai completando na vertical com essas palavras e os versos são lidos na horizontal. Então, cada linha horizontal, composta por essas sílabas das palavras, uma na sequência da outra, formam o verso do poema.
Essa aí a gente já comentou, né? Esses ciclos, vocês vão ver que tem mais pergunta do que cabe. Eu não posso falar muito dele, senão vou dar spoiler. Mas as mesmas... Bom, não vou dar spoiler, não vou falar dele, não. Roma, que a gente comentou, né, que é o do Sudoku, que tem a ver um pouco com a lógica do Haikai também. Esse aí a gente também já comentou, né? Ele tem uma forma de fazer que eu gosto muito. É um passatempo que eu amo fazer. Você tem que recombinar as letras de cada coluna na parte de baixo do diagrama para, né, para chegar na frase. E você não tem dicas, é só isso. E aí você tem que descobrir. E esse reforma agrária cada linha, né, nessa parte de cima, é uma pergunta que você tem que responder e você coloca as letras da resposta nesses quadradinhos. A cada quadradinho corresponde a um número que tem uma correspondência lá embaixo. Então, é isso que eu comento, né, que a forma de fazer tem algo a ver. Chama reforma agrária, é mais ou menos o que você tem que fazer uma redistribuição de recursos. Os mesmos recursos da parte de cima vão se transformar em alguma outra coisa na parte de baixo. Esse é para encontrando palavras de 2 sílabas, juntando uma sílaba anterior com uma próxima e formando palavras. Chama Padrão dos Descobrimentos e tem a ver com rotas, né? Tem a ver com esse momento histórico, dialoga um pouco com o Padrão dos Descobrimentos, que é uma escultura que tem nas margens do Tejo, lá em Lisboa, que faz sentido com o conteúdo. Cartilha esse é um dos que tem menos dicas, assim. Você tem que descobrir um padrão. Todas as palavras do poema têm um porquê. Você tem que descobrir qual é o porquê para completar as lacunas com as palavras que faltam, que precisam estar dentro dessa mesma lógica. Mensagem na garrafa não posso falar, senão eu dou spoiler. Porque a brincadeira está justamente em descobrir como resolver, não só em resolver. Naturais já... Aí a gente já está na parte dos matemáticos, né? É uma equação. E tem que resolver a equação mesmo. A gente precisa lembrar daquelas propriedades distributivas, né? E aí, com essas letras aí, que seriam as incógnitas, vai formar uma frase. A teoria dos conjuntos, ele é outro desses que precisa menos um pouco do leitor, né? No sentido de fazer uma transformação, ele está meio pronto, assim, né? Parte do princípio do diagrama de Venn. E aí essa parte passa rapidinho para não dar spoiler para ninguém. Vou interromper aqui, então. Uhum. Então, queridos, fechamos um chave de ouro, né? Esse nosso primeiro encontro. Os seus poemas, né? Isso aqui foi legal, né? A gente trocou uma ideia, foi criando uma expectativa como são os poemas, né? Enfim, estão lá, né? Carol, como é que o pessoal faz para achar o livro, né? O pessoal que quer o livro materialmente, né? Pegar o livro nas mãos, como é que faz para ir atrás? Ele está à venda no site da editora, né? www.editoraquelonio.com.br. Em São Paulo, ele está disponível na Livraria Mandarina, na Livraria Simples, na Martins Fontes, em Santos também, na Martins Fontes e na Realejo. Está disponível na Livraria da Travessa também. Então, tem algumas livrarias comercializando e diretamente no site da editora. Bem,
Mas alguém quer dizer alguma coisa para a gente já ir se despedindo? Eu quero saber quem vai ser o primeiro a resolver todos esses problemas aí, todos esses jogos. Quero ver. Que tem uns dificílimos. Tem Mas uns eu que vou tentar. eu roubei. Tem uns difíceis. Alguns Você eu foi ver lá a roubei. resposta. Fui ver a resposta. Deu umas roubadinhas também. Eu roubei em Tem vários. Uma Mas o meu amiga ciclo de 2 sílabas lá, fiquei orgulhoso de mim E mesmo. teve um que viu? eu fiquei horas. Assim, não, gente, eu tenho que descobrir. Muito bom. Uma amiga que me mandou mensagem. Uma amiga me mandou mensagem falando: Carol, eu preciso do Google para ler o seu livro. Eu falei: tudo bem, eu precisei do Google para escrever o livro. Tá dando certo. A gente se coloca um pouquinho no lugar da escritora, né? No processo de leitura do livro, né? De elogismo total, Priscila. Verdade, a gente se coloca no lugar da escritora. Como que E a ela conseguiu escritora no criar lugar isso? dos leitores, né? Total. Queridos, então, Carol, muitíssimo obrigado. Queria agradecer a todo mundo aí que deu uma força pra gente, né? E até a próxima, né, Felipe? A gente fica aí em contato, o Maurício, a gente vai gravando, não é? Até o próximo. Com os próximos poetas, escritores, romancistas, ensaístas aí do nosso curso. E acompanhem o blog. Boa noite, não. Até a próxima. Até a próxima. Agora está Até de a noite. próxima. Parabéns, Carol. Obrigada, Parabéns, Vicente. Carol. Obrigado a todos. Obrigada hein? a todos. Maurício, Ana, Obrigado, Felipe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.